paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, glória! Aleluia! Mais um dia de propósito. Hoje estaremos concluindo o livro de Êxodo. Gente, que alegria chegarmos até aqui. Que honra, que privilégio lermos a palavra, sermos ministradas através dela. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Leia, ouça. Eu não consigo ler, ouça pelo menos, mas faça alguma coisa, se movimente. Não viva escrava das suas próprias perspectivas, dos seus próprios pensamentos, mas viva essa palavra e tenha vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar por esse dia, por essa terça-feira, por esse momento na tua presença. Meu Deus, gratidão, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o nosso sustento, o que nos renova, o que nos fortalece, o que traz à existência o que não existe. Ah, Senhor, essa palavra que é tão viva, que é tão eficaz. Meu Deus amado, possa, Senhor, continuar, Senhor. Aleluia, falando conosco. Deus, muito obrigado. Hoje nós concluiremos o livro, Senhor, de Êxodo e nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Vamos à leitura. Êxodo capítulo 39. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário de azul e de púrpura, e de carmesim também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer. Entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele obreiras que se ajuntassem às suas duas pontas e ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça, de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas com ouro, lavradas com gravuras de selo com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as obreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, como a ordem de um sárdio, um topázio, de um carbúnculo, e esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de um esmeralda, uma safira, um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe, engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com seu nome segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 candeiazinhas de tranças de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 candeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode de frente dele. E fizeram também 2 argolas de ouro que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro.
Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, de frente dele, de frente da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez um manto do éfode de obras tecida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas suas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim e de fio torcido. E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas do meio das romãs nas bordas da capa em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã nas bordas de manto, do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino de obra tecida para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino e o ornamento das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido e de azul e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha de coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. Dos filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus vasos e os seus colchetes e as suas tábuas e os seus varais e as suas 2 colunas e as suas bases. E a coberta de peles de carneiro, de tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da propiciação. O castiçal de ouro puro, com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para iluminar. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus vasos e a pia e a sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo o que o Senhor ordenara, Moisés assim fizeram os filhos de Israel. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram, então Moisés os abençoou. Capítulo 40 de Êxodo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda na congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirá a arca do véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que devem pôr por ordem nela. Também meterás nela o castiçal e acenderás as suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação,
E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurará a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele. E o santificarás com todos os seus vasos e será santo. E ungirás também o altar do holocausto e todos os seus vasos e santificará o altar. O altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E vestirás Arão os vestidos santos e o ungirás e o santificarás, porque me administre o sacerdote. Também farás chegar os seus filhos, eles vestirás as túnicas e ungirás como ungistes ao seu pai. Para me administrarem o sacerdócio e a sua unção, lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fê-lo Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e a pôs sobre as bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas e estendeu a sua tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou testemunho e pô-lo na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, a pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenou a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as suas mãos e os seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, pendurou a coberta da tenda do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem estava de dia sobre o tabernáculo e fogo estava de noite sobre ele perante os olhos de toda a congregação em todas as jornadas. Levítico, glória, livro de Levítico, capítulo 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize: quanto algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerás macho sem mácula à porta da tenda da congregação, a oferecerás de sua própria vontade perante o Senhor. E porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão sangue, espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante
da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Sobre holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para holocausto oferecerás macho sem mácula, e degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor, os filhos de Arão. Os sacerdotes espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redônio, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto e de aves, oferecerás a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará o lançarás junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirás. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2 de Levítico. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará aos filhos de Arão, o seu sacerdote, um dos quais tomarás dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é de oferta queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares cozidos na caçoula, será da flor da farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirá, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, fatiada a flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo que o Senhor se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão, de seus filhos, coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares fará com fermento, porque de nenhum fermento nem mel de algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda oferta de seus manjares salgarás com sal, e não deixará altar a oferta de manjares o sal concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão, trilhado de espigas verdes cheias, e sobre ela deitará azeite, e porás sobre ela o incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado,
e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Amém. Oh, glória! Nossa leitura de hoje, dia 23/1/2024. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Permaneça, não desista, não pare. Amém? Que Deus te abençoe.